Fala galera, ligada aqui no IDCast, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tô aqui com o PH. Estamos de volta. PH. Estamos aqui com um convidado excelentíssimo que é Leonan. Prazer. Prazer, Leonan. Satisfação, meu irmão. Bem-vindo ao IDCast. Muito obrigado. Convidado. Primeiro convidado. Primeiro convidado? Porra, sem que ser honra. ele, né? Sem ser o PH, porque o PH não conta. Que honra. É top. Aqui a qualidade é monstra. Rapaziada, pra deixar logo de início aqui, ó, curte, comenta, compartilha, avisa pra geral, se inscreva no canal, você que também tá no Spotify, que a gente vai lançar no Spotify, né? Vai. Vamos lançar no Spotify. Então, ó, a galera também do Spotify. Uma das plataformas será o Spotify. Uma das, exato. YouTube, Spotify, os cortes no Instagram. Então, galera, todo mundo ligado, se inscreve, segue, não dá bobeira. Segue, curte, pra geral aí. Valeu, rapaziada. Então, ó, tô aqui com o PH, Leonan, vamos fazer uma resenha maneira aqui. E você quer saber mais sobre intercâmbio esportivo, não perde essa oportunidade, não perde nada sobre o IDCast. Além do intercâmbio, lógico que a gente vai falar um pouco de futebol, que é também que a gente gosta. Não PH? Com certeza, vamos nessa. Vamos pra Vamos mais nessa, uma. então. Vamos lá. Quem é o Leonan? Pra galera que não conhece o Leonan, quem é o Leonan? Primeiro, prazer poder estar aqui. Tenho amizade aí com o PH mais de... Longa data. Quantos anos, mais ou menos? Lembro lá Na época de 16, 15 anos, 17 anos. Nossas idas pro quilômetro 18. Nosso sonho consumido para ser jogador de futebol profissional. Sim, e desde pegar então. um grande amigo que eu tenho muito respeito e admiração por ele, pela família dele também. Bacana. E prazer poder estar aqui com vocês. Quem é o Leonan Casale Pereira? Leonan Casale Pereira é um jovem, posso falar jovem, de 33 Lógico, anos? Tá bem, tá bem. Pai de um menino de 3 anos, Francisco Joaquim, marido de Vitória Lira Casale, filho do grande Pereirão, lá de Niterói, filho da Leila também. É um profissional que ama futebol, que tentou o sonho de ser jogador de futebol, mas esse sonho, infelizmente, foi paralisado, ou felizmente ou infelizmente. Você não sabe, né? Não sei ainda. Foi culpa do joelho, provavelmente, ou culpa de algum treinador. Tem isso também. A culpa tem que ser A culpa é de alguém. E aí, sempre quis, né, trabalhar com futebol, de fato, isso me consumia muito. E fui estudar educação física, fui me desenvolver, me qualificar, fiz pós-graduações, fiz os cursos da licença. Pertenci durante 10 anos ao Flamengo e hoje estou na Adidas e também com outros projetos também que fomentam e disseminam informações sobre futebol. Ou seja, sou o cara apaixonado por futebol. Futebol tá em tudo, Futebol tá na veia e tô nesse mundo aí do futebol e é uma coisa que eu gosto muito. E você falou sobre que você começou a jogar bola e tal. E como é que foi esse momento de começar a jogar e a paralisação que você disse que teve, né? Que você teve uma lesão, né? Foi. Na verdade, pra mim, eu acho que foi até um pouco mais fácil. Acho que pro meu pai foi um pouco mais difícil de você chegar e falar, vou parar de jogar. E é um cenário que acontece muito hoje em dia. Meus pais viajaram pro sul, minha mãe é gaúcha, e aí eu lembro perfeitamente que o meu cenário não era o melhor cenário possível para que eu, de fato, pudesse me prospectar pro mercado de futebol profissional, com aquele sonho ali de se tornar um jogador. E vi que tava ruim, fui no clube, pedi minha rescisão de contrato e na semana seguinte eu já tava dentro da faculdade. Da faculdade para fazer educação física. Ali no início foi uma dúvida muito grande, de fato, de escolher qual mercado de trabalho, qual faculdade eu iria, né? Mas eu vi que de fato a educação física era o que eu gostava, o futebol, eu queria muito, né, poder me inserir nesse ambiente. E aí com 18 para 19 anos ali, eu entrei na faculdade e aí tive essa caminhada aí dentro da cultura aí do futebol. Pô, maneiro. E você, foi categoria de base que você... Foi categoria Você tava jogando onde? Eu tava num time de um projeto... Na verdade, tava num time de 2ª ou 3ª divisão na época, em Itaboraí. Caraca. Indo pra Itaboraí. Guerreiros do futebol. Guerreiros do futebol. Caraca, maneiro. E aí, meus pais viajam, eu imediatamente encerro o ciclo na escola, eu vou direto pra faculdade, faço minha inscrição. E me insiro e começo o processo de estágio, né? E aí eu começo no primeiro período, na universidade lá de Niterói, na Universo, né? Universidade Salgado de Oliveira. Fico o meu primeiro período e aí eu tranco porque eu recebo uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Jogar e estudar nos Estados Unidos. Olha aí que maravilha. E aí lembro perfeitamente. lembro perfeitamente que eu faço meu primeiro semestre lá e acaba tendo uma lesão muito séria. E eu, de fato, a gente sabe que a cultura deles lá, né, o ser atleta é muito importante lá. O treino, a alimentação, o descanso, enfim, eles levam muito a sério essa cultura do esporte justamente aliado com a educação. E aí acabei tendo uma lesão muito séria e não queria ser mais, né, um atleta de alta performance. Porque para você ir para lá, você precisa ser um atleta de alta performance. E aí volto pro Brasil e numa dessas vindas para cá, encontro o PH. O PH ainda já
jogando ainda, se não me engano, você estava no Resende. É. A gente se encontra numa boate em Niterói, eu viro pra ele e falo, irmão, você precisa ir pros Estados Unidos. Tu lembra disso? Lembro vagamente. Você já tinha ido, ainda tava... Foi 2010 irmão. 10 ou 2011? 2010, 2011. Eu viro pra ele e falo, irmão, você precisa ir, cara. E ele, cara, eu tô sonhando aqui, eu quero muito jogar e tal, mas... Acho que deu um gatilho nele aí, ele foi, tenho certeza que foi uma experiência incrível aí de formação, de como ser humano e também como profissional. Fantástico. Qual foi a faculdade que você foi mesmo? Eu fui pra Fresno Pacific. Fiquei em Fresno. D2, né? Era NAIA na época. Era NAIA, virou NAIA, D2 depois hoje. virou D2. Legal. Muito maneiro. E como é que foi de você, no momento que você descobriu, cara, vou pros Estados Unidos, como é que foi a cabeça de saber, tipo, porque muda tudo, né? Muda tudo. Tu tá no Brasil, do nada vai pra outro lugar, outra língua. Eu não tinha, assim, aquilo fomentado mais em mim, se tornar um jogador de futebol profissional. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, eu ficava muito na sala do coach pra perguntar, pra falar sobre treino. Aí eu já vi que ali o meu mindset já tava mudando. Eu já tava muito mais relacionado às questões técnicas, de querer aprender. Mas quando a minha ida pra lá, quando tava tudo certo, foi assim, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, porque a gente enviou um DVD, o coach gostou, mandaram a resposta, a gente quer, não sei o que, tal. Fizeram a proposta, assinei e fui. Então foi tudo muito rápido. E assim, foi uma experiência incrível que eu acho que qualquer jovem que sonha se tornar um jogador de futebol profissional, e talvez esse sonho fique mais difícil aqui no Brasil, que se um dia tiver a oportunidade de poder fazer um intercâmbio, de poder jogar e estudar nas faculdades dos Estados Unidos, é uma baita de uma experiência, não somente a nível de performance, mas também como a nível cultural e principalmente, cara, se esse cara não se tornar um jogador de futebol profissional lá, esse cara ele vai estar inserido no mercado de trabalho. Tem uma segurança, né? Ele que vai, a gente tava falando. Exatamente, ele vai vivenciar, assim, uma cultura que é muito diferente, infelizmente, do nosso país, que não linka a educação com o esporte, mas que ele vai se qualificar, vai se desenvolver, e que independente se ele se tornar jogador ou não, ele vai estar inserido no mercado de trabalho. Então, isso é uma das perguntas que eu até fiz com o PH aqui, para falar com ele sobre essa diferença da educação do Brasil com a educação dos Estados Unidos, que tá junto com o esporte, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos e educação andam lado a lado, só que no Brasil são duas paradas totalmente diferentes. Aí eu queria saber de você, qual é a maior diferença para você, que foi para lá, você também é brasileiro, sabe daqui, que você consegue entender dessa diferença total entre a educação e o esporte do Brasil e a educação e o esporte dos Estados Unidos? Quando fala disso, a gente já comenta muito sobre isso, né? Cara, isso vai muito da nossa realidade social, da nossa política, do que de fato tem de investimento para educação. Infelizmente, cara, eu sou professor de educação física, já trabalhei em escola também. A gente sabe que hoje em dia nossas escolas públicas, elas estão completamente abandonadas pelo governo, né? Em contrapartida lá, cara, é tudo muito estruturado, tudo muito organizado. Se você for para uma faculdade que de repente está entre menos de 60 tops nos Estados Unidos, você vai para uma faculdade que tem estrutura, que tem bons profissionais, que tem organização, que você vai fazer uma faculdade lá de repente de 4 anos, onde você vai jogar, vai estudar, vai se alimentar, vai morar, onde você tem todos os recursos possíveis e ferramentas para você se desenvolver e se qualificar. E aqui a gente não tem. Infelizmente, aqui se a gente for entrar em qualquer faculdade, talvez a gente vai ter muita dificuldade, por uma bolsa esportiva a gente não vai ter. E a gente tem os nossos talentos aqui, mas que talvez esses talentos não estão inseridos num ambiente que seja extremamente favorável para o desenvolvimento dele. E aí a diferença, eu vejo muito pela essa questão social, cara, de cultura, de política, é muito diferente, cara. Muito diferente isso. E uma das coisas que a gente estava também conversando com o PH é aquilo, lá nos Estados Unidos o cara pode ser o Neymar, pode ser o Messi, pode ser quem for. Mas se o cara não tiver bem em notas, né, na escola ou na faculdade, o cara não joga. E aqui no Brasil é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui o cara pode ser analfabeto que ele vai ser jogador de futebol, independente. E essa é uma das maiores diferenças que transformam os Estados Unidos como um top de estudo e futebol. Exatamente. O que eu acredito? Eles vão ter sempre os melhores atletas justamente por essa questão. Por ser um atleta... A gente tem aqui jogadores de futebol. A gente não tem atletas de futebol. A gente entende São hoje... coisas totalmente diferente. A gente entende hoje que para o desenvolvimento de um atleta, o comportamento humano dele também precisa ser potencializado. Sim. E se não for, infelizmente vai acontecer isso que acabou de falar.
ele de repente vai jogar, vai virar jogador de futebol, ou vai ter outras escolhas, ou de repente a carreira dele não vai ser cada vez mais potencializada. E se esse atleta não agregar valores em relação à informação, conteúdo, não somente do que diz respeito à área dele, mas outros pilares da vida, e lógico que cada vez mais abastecer informações sobre nutrição, sobre parte técnica, tática, física, mental, porque é a realidade dele. Sim. Ele é um produto. Não é verdade? E quanto mais ele consumir informação, quanto mais ele consumir conteúdo, vai ser melhor para o desenvolvimento dele, para a performance dele, e consequência disso ele vai estar no mercado sendo muito valorizado. É uma construção como qualquer outra profissão. Só que a gente, infelizmente, ainda não consegue entender, e as famílias eu acho que precisam cada vez mais se conectar a isso, que se o menino está com 7, 8, 9, 10 anos, lógico, respeitando ali o nível de complexidade da idade, ele precisa ser abastecido de informação, porque ele já está no emprego, cara. Sim. O futebol hoje em dia, em categorias de base... É muito precoce, é muito maior que qualquer vestibular. E até uma lesão aí pode acabar com a carreira. Até uma lesão aí. pode acabar. E se ele não tiver dentro desse ambiente de desenvolvimento, evolução, não somente para o talento dele, mas para a pessoa dele se desenvolver, ele vai estar muito mais próximo de buscar o sonho dele. Sim. E se ele só for só pelo talento, jogar futebol, talento, e não consumir essas informações, pode ser que em algum momento... Uma hora acaba. Uma hora acaba e talvez ele não consiga performar, se desenvolver. Minha maior queixa com o futebol de alta performance hoje, o jogador de futebol profissional que chega, né, não falando todos, mas a grande maioria, que eles não têm noção do tamanho da influência que eles têm sobre nós, sociedade, né? Total. Nós, pessoas normais. A gente vê muitos meninos, por exemplo, atletas pintam o cabelo de amarelo, dia seguinte, na escola, todo mundo de cabelo de amarelo. Corta o cabelo de um jeito, todo mundo corta o cabelo. Então, assim, tudo que esses profissionais fazem, reflete, né, dentro de campo e fora de campo, eles refletem na sociedade de uma forma geral, porque eles são um espelho, né? Exatamente. Todos os meninos que sonham em jogar profissionalmente, eles querem ser um Neymar, eles querem ser um Ronaldinho, eles querem ser um Ronaldo. Então, assim, a minha maior queixa com esses profissionais, com esses caras, é que eles reflitam sobre a responsabilidade que eles têm sobre a sociedade de uma forma geral. E eu vejo isso muito diferente nos Estados Unidos, né? Os caras sabem da responsabilidade que eles têm e do comportamento que eles têm com a sociedade, ajudando muito mais essa sociedade, ajudando muito mais esses jovens pela quantidade de informação que eles recebem ao longo do tempo, na infância, na adolescência, porque a escola é uma obrigação. Sim. Né? Lá. Mesmo eles performando em altíssimo nível ainda, seja em qualquer esporte, eles têm que passar por isso, porque é a melhor forma de chegar no futebol profissional. Perfeito. Ou no esporte profissional. O filme do Michael Jordan, lá, o documentário do Michael Jordan, fala muito sobre isso. Né? Quando ele foi draftado lá. Ele estava na Universidade da Carolina do Norte. Né? Ele estava numa baita de uma universidade. Ele teve todo um respaldo ali da mãe, né? Enfim, de uma série de coisas. Então, exatamente o que o Leandro está faltando. Falta muito conteúdo para os nossos atletas deixarem de ser jogadores de futebol e se tornarem atletas de futebol. Isso faz uma diferença. E acredito cada vez mais que isso que o PH falou, esses atletas que hoje estão em nível de alta performance, Paquetá, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, esses atletas que hoje estão vivenciando isso tudo, eles precisam disseminar o que eles fazem fora do contexto do clube, porque são meninos que são extremamente dedicados, envolvidos, engajados com o sonho e ao mesmo tempo, cara, treinam mais 5, 6 horas dentro de casa. De oportunidade de vivenciar e ver isso diretamente com o Vinícius Júnior. Isso precisa ser disseminado porque o jovem acha que é só o talento dele que tá ali, que é a dancinha que ele faz, que ele é o gol e ponto. E não é. E não quer ver a construção, o processo todo que ele constrói diariamente. E que ele abre mão, né? Para se desenvolver e se capacitar. E não é só jogar futebol. Não é só ele entrar no campo, treinar e ponto. Ele tem toda uma estrutura ele tem praticamente uma empresa que trabalha para ele cada vez mais se desenvolver. E as pessoas acham que é só jogar. Um jogo ali, 4 horas da tarde na Globo. Só jogar. Chegasse pra mim e perguntasse, Leonardo, tu queria ter essa vida? Eu falo, não queria ter essa vida, irmão. Porque, cara, é a água que tem que ser o tempinho certo da água, é a fruta, dieta. É a dieta, é o sono. É muita variável, abrir mão de muita coisa, Abrir mão de tudo, cara. Ele fala que é casa, estádio, CT, casa. 340 dias de viagem o mundo inteiro. Né? E viaja o mundo inteiro e horário de sono. E perde aniversário, perde data tudo. comemorativa, perde tudo. Vida de e aí as pessoas só querem olhar todo o glamour
de fato, que envolve dinheiro. A fama, que o cara tem carrão. Mas não a construção, assim, de fato. Sim. E quanto mais esse jovem se conectar a essa construção, ele vai estar muito mais próximo de realizar esse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Talvez o talento dele pode ser mediano, mas o comportamento humano dele sendo bom, ele chega. Muito talento, comportamento baixo, não vai ficar no meio do caminho, infelizmente. O que também tem muito que eu vejo, né, que eu acompanho, eu trabalho com um clube de menores expressões aqui do Rio de Janeiro. E o que eu vejo é que também esses clubes de menor investimento têm muito pouco a oferecer também para os atletas em questão até de um psicólogo, de um mental, de um cara que tá ali para orientar, até o que é legal postar no Instagram. Tem jogador que posta qualquer coisa e esses clubes maiores, até o intercâmbio em si, eles te oferecem um acompanhamento, né, digamos assim, né, de um controle. Eu acho isso bem bacana. O extracampo hoje talvez ele seja mais importante que o dentro de campo no atleta. Total. O que ele faz, a rotina, como é que é a questão disciplinar dele, como é que é a questão familiar, né? Porque hoje, como ele falou, talento só não vai. Quantos da nossa geração que jogavam muita bola, né? Talvez melhores do que os que estão aqui hoje e não chegaram. Né? E como falou também a respeito do atleta, que ele acaba virando um espelho para outras crianças, né? Igual do cabelo, lance do cabelo e tal. O que eu acho é que, igual esses jogadores de menores expressão, assim, de clubes de menor expressão, que até o que eles fazem, tem torcedor também mirim que gosta deles também, que acabam fazendo o que eles veem. Então, assim, esses jogadores que não têm muita informação, até os de periferia, que acabam não tendo muita informação, que acabam falando alguma coisa ou soltando alguma coisa, uma criança que gosta dele ver, ou gosta do clube ver, quer fazer igual, entendeu? Então isso é pra gente ver a disparidade, a diferença. E uma né? coisa assim que eu acho muito importante é a conscientização de cada vez mais o atleta entender o treino, o jogo, de todas as variáveis que envolvem o futebol. Por fazer. É porque a gente é muito simples, quer ver? A gente talvez quando a gente era novo, quando a gente tentava o sonho, a gente não sabia e a gente não sabia pra que servia o treino que a gente ia fazer. Sim. Lógico que os métodos mudaram muito. Melhorou muito, Só que a gente não sabia pra que servia uma dinâmica de passe, um jogo reduzido, o quanto que aquilo contribui pro meu desenvolvimento individual. E hoje a gente vê cada vez mais os jovens tendo esse entendimento, procurando querer estudar sobre isso, porque sabe que isso vai ser um grande diferencial para cada vez mais elementar a O informação. futebol evoluiu muito. Uma das coisas também que eu quis parar, eu sofria muito fisicamente, porque era mais voltado, a parte física o treino físico mais voltado para o atletismo do que propriamente futebol. Poucos exercícios com bola, muito tiro de 1000. Imagina se os métodos de hoje fossem na nossa época. Com certeza eu acho que o cenário seria totalmente diferente, porque era muito, muito difícil. Muita dor muscular, muita dor. Era só físico, pô. Era só muito trabalho físico de rua mesmo, quilômetro. Correr não sei quantos quilômetros em não sei quanto tempo. Hoje em dia é tudo com bola, o treinamento é tudo com bola. Eu falo hoje, não tem dúvida nenhuma. Se hoje você tivesse nascido agora, você seria um cara top no cenário de base, irmão. Sim. Porque o PH sempre teve muita percepção, tomada de decisão boa, muito técnico, muito inteligente. Mas não era um cara muito mais físico. acima, muito mais acima a nível cognitivo do que os outros. Sim. Só que o que era privilegiado naquela época? Componente físico. E talvez isso a gente perdeu muitos Tinha muito talentos. gato também naquela muitos época. talentos justamente por essa o futebol treinador você tinha que ter não sei quantos metros, muito forte. A base, os times grandes eram todos assim. Muitos atletas de fora, da Bahia, Espírito Santo. Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima dessa realidade Brasil e Estados Unidos, que eu gosto muito desse efeito comparativo. Não falando de parte fora de campo, mas sim dentro de campo. Desse momento, desses meses que você viveu nos Estados Unidos, já tem um tempo, mas falo que não mudou muita coisa da forma de se jogar. Principal diferença do atleta, estudante-atleta internacional ou americano nos Estados Unidos para os atletas que você trabalhou na base, assim, que a idade é mais ou menos a diferença, sim. De base e dos atletas que estão lá, dos meninos que hoje são inseridos lá. Sua percepção como diferença do futebol também praticado aqui e lá. Eu acho assim, em relação ao talento, realmente o talento nosso é muito mais aflorado. Só que aí eu vejo o viés mais cognitivo e capacidade humana. Lá, talvez se a gente conseguisse linkar o cognitivo e a capacidade humana deles juntamente com o nosso talento que a gente tem aqui, a gente teria uns fenômenos. Sim. A verdade é essa. Atletas do mundo. Eu acho que lá, talvez eles são talentosos a nível mediano ali, 6, 7.
mas que tem uma capacidade de treinabilidade, de engajamento, envolvimento, de querer uma educação, uma cultura muito enraizada. E talvez aqui a gente tenha um talento 8, 9, mas que esse componente humano ele precisa ser mais potencializado, desenvolvido. Que aí não é culpa do menino. É culpa de uma realidade que a gente vive, da nossa questão social, política, da nossa política, que infelizmente não dissemina tanta informação para os nossos jovens cada vez mais. São poucos que têm acesso. São poucos que têm acesso. Então acho que esse seria o diferencial. E se a gente conseguisse linkar isso, a gente, meu irmão, a gente ia... Não ia ter jeito, e você vê saída a médio e longo prazo pro Brasil chegar próximo a isso? Não vejo. Sendo bem sincero para você, eu vejo cada vez mais um cenário mais caótico, justamente porque o futebol, o futebol hoje em dia, na sociedade, ele é um pilar principal para, de repente, uma mudança de classe, né? Salvador de vidas. Salvador de vidas. Só que ao mesmo tempo não vejo movimentos, e aí movimentos quando eu falo é das pessoas que gerem todo o processo da nossa educação, da nossa parte social, que infelizmente, cara, a gente vê pelas nossas escolas, cara. Tá tudo aí abandonado, defasado, onde você não tem um ambiente para desenvolvimento de esporte. Se a gente é o país do esporte, por que a gente não tem nas escolas um ambiente de desenvolvimento? Se a gente só tem a matéria-prima, né? Se a gente tem um talento ali, por que a gente não tem nas faculdades? Por que a gente não pode fazer um case que nem o pessoal dos Estados Unidos, o país dos Estados Unidos faz? Eu vou copiar. Por que a gente não pode copiar o que é bom? Se a gente tem a matéria-prima, se a gente tem o talento, se a gente tem tantos meninos que não são descobertos. Sim, é verdade. Não são descobertos, a verdade é essa. Sim. Que só precisava de ser inserido num ambiente favorável para desenvolvimento. Por que a gente não tem? E aí, as pessoas falam, nós somos o país do futebol. Será que somos país ainda realmente? Somos? Será que somos? O Brasil hoje é o país que mais exporta. Mais exporta, no mundo todo. É o país que mais exporta atletas para os outros mercados. Talvez individualmente, não coletivamente. Talvez individualmente. Mas vocês podem ver. Por que muitos atletas do Brasil não conseguem se consolidar e não ficam lá? Porque já entra uma outra cultura. Porque talvez aquele talento mediano, ele tá numa cultura extremamente envolvida, engajada, com sonho, extremamente profissional, e esse cara vira. E de repente vira grandes ídolos lá fora. Isso é verdade. E o Brasil, infelizmente, a gente ainda precisa ter esse componente humano, desenvolvimento mesmo, para que a gente possa ter melhores e mais jogadores. A verdade é essa. Mais preparados, né? Mais preparados como pessoa. Como pessoa. Sim. Isso é o principal, fora de campo, cara. Isso faz a diferença, assim, absurda. Caraca, surreal. E pra você, qual foi a maior dificuldade sua quando você foi lá pros Estados Unidos? Porque acaba botando a balança, né? Brasil e Estados Unidos. Como é que foi a maior dificuldade? Ou se teve, né? Não sei. Então, pra todos os... Essa é uma informação para os atletas estudantes. Atletas estudantes que buscam esse sonho aí de ir pros Estados Unidos. Cara, a minha maior dificuldade nisso foi o inglês. Eu fui sem falar inglês, porque foi de uma hora pra outra. Tamo junto. E o meu inglês era consumido na escola, aquele inglês que quem joga futebol, não estuda, não sei o que, tal. Realmente na escola eu não estudei, fui estudar na faculdade mesmo. Só passava de ano na escola, né? E aí eu tive dificuldade, só que eu nunca tive e aí é um componente meu, eu nunca tive vergonha. Vergonha de errar, vergonha de falar, não sei o que e tal. E aí no início foi muito difícil, cara. Essa adaptação, a minha adaptação foi muito mais por uma questão de performance no campo. E aí, você indo bem, as pessoas se aproximam, te respeitam e tal. Mas na escola, na aula, na universidade, eu passei muita vergonha, cara. Vergonha porque eu, assim, falava coisas que não era pra falar, falava coisas erradas e acabei Tu lembra de alguma resenha? Cara, teve um dia que acabei xingando a professora sem querer e ficou um maior clima horrível. Meu Deus, cara. Eu fiquei... Só pra... Não vou falar aqui, mas praia. Eu confundi praia com alguma coisa. Essa é boa. E aí, cara, quando eu falei isso... Todo mundo... Ficou mó... Climão. Aí eu pensei assim, meu irmão, falei alguma besteira aqui. Aí na hora, mandei mensagem pra um camarada meu que tava comigo. Irmão, olha só, aconteceu uma parada aqui. Eu acho que eu falei alguma besteira. Ficou um maior cenário ruim aqui. E foi assim, ficou tipo uns 5 segundos, todo mundo quieto. E a professora meio que mudou o contexto, né? Sabia que tu sabia que você era internacional e era uma coisa... Eu falei alguma merda. Aí ele veio, no final da aula ele veio, irmão, o que tu falou? Eu falei isso. Caraca, mano, como é que tu fala isso? Não sei o que, calma aí. Aí eu falei, irmão, desculpa a professora, cara. Aí ele, vai, lógico, tá maluco, chamei a mulher disso, cara, tem que pedir desculpa.
Aí cheguei, falei com ela, pô, desculpa, tal, não sei o quê. Sou brasileiro há pouco tempo, não sei falar muito inglês e tal. E ela, não, tudo bem, não sei o quê. Mas na hora o clima foi punk, velho. Muita gente confunde então, a pronúncia aí. Meu irmão, quem quer, estuda muito inglês, porque lá você vive uma realidade diferente, você sai da sua casa, você lava sua roupa, você tem que fazer suas obrigações. Então, quanto mais você tiver capacidade aí de poder falar a língua, melhor para adaptação. Vou pegar um gancho nessa parte do inglês aí com a... O Botafogo foi comprado por um americano, né? Perfeito. John Textor. E aí um dos projetos que ele tem inserido lá, principalmente com o Sub-20, daqueles atletas que não forem aproveitados no alto rendimento. Levar pra universidade. Tem até uma menina. A menina, a Giovana. Que ele levou Eu joguei contra a Giovana, né? Pro cara da base do Flamengo. Caraca, legal demais. Menina muito fora da curva. Fora da curva. Tá inserida no high school nos Estados Unidos. Foi convocada agora, acho que pra seleção Sub-17 feminina, se eu não me engano. Sub-20. E é um projeto bem legal que ele inseriu, mas uma pergunta que eu queria te falar, você como treinador de base, se você acha que tem espaço e como você vê a importância do inglês para esses atletas do alto rendimento. Não estou falando do estudante atleta porque é uma obrigação, né? E talvez até para o jovem hoje que queira entrar no mercado de trabalho, ele precisa ter o inglês como nem mais um diferencial. Falam até que o cara que não fala inglês hoje é um semi-analfabeto. Exatamente. Né? Mas como é que você vê a importância do inglês se você fosse um gestor de base, se você colocaria para os seus atletas X horas por semana, mensal, enfim, fazer aulas de inglês como uma ferramenta aí para esses meninos? Eu acho legal essa pergunta e assim, pelo que eu vejo na base hoje em dia, isso está sendo muito disseminado, cara. Porque os atletas que hoje têm projeção de mercado, eles estão cercados de boas empresas e essas empresas estão cada vez mais desenvolvendo esses atletas. Isso é muito legal. Lógico que tem outras empresas também que, infelizmente, têm um trabalho ruim, mas pelo que eu tô vendo, tá indo para uma direção legal. E a gente tem vários atletas hoje em dia, cara, inclusive o Vitor Hugo do Flamengo, ele hoje em dia dá entrevista em inglês. O Flamengo hoje tem até, inclusive, uma página do Flamengo, né, internacional, onde ele hoje já consegue falar fluente. E eu lembro perfeitamente que ele, se eu não me engano, ele começou a estudar inglês desde o Sub-14. Caraca. Ou seja, desde o Sub-14. Mas ele já vem de uma família... Vem de uma família, o pai dele sempre pensou assim no desenvolvimento humano dele. Legal. Nunca pressionou ele. Inclusive, antes de vir pra cá, tava com ele nunca pressionou ele assim de, você tem que ser jogador de futebol. Existe esse caminho. Ele sempre quis que o Vitor Hugo se desenvolvesse como pessoa. Assim, independente se ele fosse jogador de futebol ou não, ele é um menino que estava sendo abastecido por muitas informações, conteúdo. E daqui a pouco o mercado vai nele. Sim. O mercado vai nele por ser um potencial, por ser novo, por ser um menino que está na seleção. Ele vai ser vendido e quando chegar fora do país, ele vai estar preparado para essa adaptação, que não é fácil em qualquer circunstância. Claro, mas se ele tiver o idioma... que a língua vai ser um grande diferencial para ele. E faz diferença, tu sabe? Faz muita diferença. Vestiário, dia a dia, de treino, de relação das informações. Você conseguir se comunicar, né? Você conseguir entender o que está sendo solicitado, não tem que ter tradutor, né? Exatamente. Então, eu acho que o inglês hoje é uma ferramenta muito importante para o sucesso do atleta que quer jogar fora. Perfeito. Total. Mas vamos lá, mudando um pouco de assunto, você trabalhou no Flamengo, né? Trabalhei no Flamengo, cara. Uma década no clube de regata do Flamengo. O Flamengo fez 128 anos ontem. Foi ontem. Feliz aniversário, Mengão, aí. Postei até a fotinha aí de gratidão pro clube. Muito maneiro. E como é que foi, cara? Você chegou lá, foi que ano? Como é que você iniciou? Eu comecei a estagiar, meu processo de faculdade, primeiro período, né? Eu vou para os Estados Unidos, volto e reingresso à minha faculdade em Niterói, na Universo. Uhum. E aí, nesse processo todo, eu comecei a entender que eu precisava me inserir em contextos para que eu pudesse me desenvolver como profissional. E sempre com um sonho muito assim grande de poder um dia estar numa base que fosse alimentado essas informações para mim. Sim. E aí começa a estagiar aqui, estagiar ali, estagiando em natação, estagiando em circuito de praia com o Juninho Bessa. O Celso, né, que hoje tá no Vasco, foi nosso treinador no América. E o Celso nessa época era treinador do Sub-17 do Flamengo. E eu trabalhava numa escola em Niterói, que eu estudei também, que é o Abel, a Rede La Salle. E tava me desenvolvendo, me capacitando e esperando uma oportunidade que acontecesse. E aconteceu. Um belo dia o Juninho Bessa vira pra mim e falou: me dá seu currículo que eu vou entregar pro Celso, que estão precisando de estagiário. Você quer? Eu falei, cara, tudo que eu mais quero. Só que é o seguinte, não paga, não tem problema. Eu me viro e eu quero muito estar lá. Quero poder me desenvolver e aprender.
E aí, entregam meu currículo pro Vinícius, que hoje tá até supervisor da seleção brasileira, junto com o Guilherme Torres, que na época era o coordenador dos estagiários. Guilherme Torres hoje que tá no Fluminense, que eu tenho muito respeito e admiração também. E aí me ligam e falam, olha, não, vem aqui que você vai ser entrevistado. Aí me despenco lá pro Ninho do Urubu, entro no clube, nunca tinha entrado no Ninho do Urubu. Falei, cara, que maneiro, não sei o quê. Na época não tinha nada, irmão. Na época não tinha nada. Essa maravilha não que hoje não tinha nada. não. Só tinha um campinho ali, Raiz. mato e Mas só de saber que era Flamengo já é outra Ninho do parada. Urubu raiz. Não sei o que, entrei. Aí, por incrível que pareça, o Guilherme Torres me entrevistou. E a primeira pergunta que ele fez pra mim falou assim, ó, pô, você estudou nos Estados Unidos? Aí eu falei, estudei. Fiz um período lá, você fez intercâmbio esportivo, pô, que maneiro, como é que foi tua vivência? Ah, foi isso, não sei o que. Ele fez e o irmão dele, o Eduardo Oliveira, também fez. E aí conectou a parada. A parada conectou, conversa. Ele falou assim, cara, eu tenho 2 categorias aqui, sub-15 e sub-17. Sub-17 o Celso, sub-15 o Zé Ricardo, né, que hoje tá no cenário de futebol profissional. Qual que você quer? Aí eu, por uma proximidade, já conhecer o Celso, eu falei, cara, eu quero ir ficar com o Celso. Aí ele falou, por quê? Eu falei, pô, porque eu já conheço, foi meu treinador, eu quero poder aprender com ele e tal. E aí fico, cara, 6 meses com o Celso. O Celso é campeão juvenil. E o Kleber, que era o treinador do Sub-20, não tinha estagiário na época. Eu fazia tudo, eu fazia 17, fazia 20, quebrava galho no 15. Correria, irmão. E aí o Kleber gostou muito do meu trabalho e me promove pro Sub-20. E aí eu fico, cara, 3 anos e meio no Flamengo como estagiário, porque praticamente no meu segundo período, e praticamente a minha escola de futebol foi no Flamengo, onde no estágio eu vivenciei análise de desempenho, que na época estava iniciando esse processo, preparação física, auxiliar do treinador, preparação de goleiro, fisiologia. Tudo. Teve uma época que eu mandava academia do Flamengo, eu dava treino pra todo mundo. Bizarro, e eu era estagiário. Então assim, só que eu tive muitas oportunidades dentro desse processo. E aí fico 3 anos e meio, me formo em licenciatura. Aí quando eu inicio o bacharel, eu faço a pós em ciência do futebol pela Federal. Termino a pós, termino a faculdade. Aí entra aquele cenário, pô, vou ser contratado, não vou e tal. Sou contratado como analista de desempenho. Fico 3 semanas na categoria sub-15, que era da geração do Vini. 3 semanas, viro preparador físico, sou promovido, sub-15. Passo 1 ano como preparador físico da categoria sub-15, e aí, nesse momento, eu já estava com um projeto de intercâmbio em Niterói, onde eu tocava toda a parte técnica, era o treinador, fazia tudo, e eu usava isso de laboratório para me desenvolver. O que eu estudava, o que eu aprendia, ia colocando, eu era treinador e ao mesmo tempo preparador físico no Flamengo. E eu falei assim, cara, um dia se acontecer de vier um convite para ser treinador, eu vou aceitar, mano. Pô, tô gostando. Tô me preparando para isso. Eu não queria ser o preparador só que cuidava da parte física, eu queria ser o preparador físico que ajudava o treinador nas variáveis táticas, técnicas. Tá participando, né? Tá engajado no processo. E aí, 1 ano depois, o Cadu Borges, junto com o Noval, vira pra mim, pô, Leonardo, tu tem perfil de treinador, cara. Tu quer ser treinador? Eu falei, pô, tem oportunidade? Tem. A gente tem uma brecha aí pra 12, 13 e a gente quer te colocar. Vai? Aí eu falei, vambora. Aí no dia seguinte, depois de 1 ano como preparador físico, muito feliz, queria trabalhar no campo, viro treinador das categorias de base lá do Flamengo, aí passo 12, 13, 14, 16, 18. Tive uma vivência muito grande ali no clube, que foi muito importante pro meu processo de formação profissional e, sobretudo, também como ser humano, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais aí que estão no mercado de futebol profissional, mundial, e atletas também que hoje conseguiram aí buscar esse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. E aproveitar, quais atletas já passaram contigo aí, cara? Cara, eu tive a oportunidade... A lista é grande. E mais ou menos, jogador mais ou menos, né? Jogador mais ou menos. Só jogador mais ou menos. Pô, um destaque, né, cara? O Vinícius Júnior, só o Vinícius. O Lucas Paquetá, o Gomes, o Vitor Hugo, Matheus França, Matheus Gonçalves, Léo Duarte, Viseu, Vinição... Samir. Eu falei com ele esses dias até. Ele, não sei como é que tá a situação dele lá acho que tá no México. A gente sabe que ele quer voltar. Cara, muitos atletas, e assim, o que é legal é você ver um menino lá na base, consumindo aquele sonho. O Samir veio do Audax, né? Veio do Audax, né? Na época que eu joguei lá também, ele era... Acho que o Clebão levou ele, não foi? Foi o mesmo Kleber. O mesmo Kleber, ele falou um gente boa demais, cara. Muito pessoa cara, que me deu oportunidade humano. no Audax, excelente treinador, hoje tá junto com o Zé Ricardo no cenário. Mas
É muito legal ver esses meninos, como você falou. Era um sonho de muita gente, poucos conseguem. E eles também proporcionar os nossos sonhos também, cara. Toda vez que eu vou fui na Europa. Pô, os caras recebem a gente como se fosse, meu irmão. Isso é muito maneiro. E aí, pô, Leonardo, vamos no jogo e tal. Aí tu tem a oportunidade de ir lá assistir o jogo do Real Madrid, do Barcelona, de outros times também. Então, assim... Outro patamar. Outro patamar, outra parada. Sem pretensão de nada, pelo simples tratamento de ser humano e de profissional. De cuidar na hora que tem que cuidar, de dar esporro na hora que tem que dar esporro, de poder orientar, de poder desenvolver, de poder fazer com que esse menino busque esse sonho, cara, que é consumido por muita gente que talvez, sei lá, na base ali do Flamengo, por exemplo, 95% dos atletas não vão ser jogadores de futebol. Bizarro, né, cara? Bizarro, irmão. Isso é loucura. É bizarro, é muito complexo essa parada. E a gente tá falando de Flamengo. De Flamengo. E vários outros atletas também que não chegaram, mas que se tornaram professores, se tornaram médicos, se tornaram engenheiros. Estão no ramo do futebol. Que estão vivendo a vida deles, entendeu? Que a gente tenta, de fato, orientar e disseminar toda essa informação aí para que ele possa ser um ser humano melhor. Muito fera. E esses 10 anos, cara, foi assim, sensacional. Não tinha pretensão. O PH deve ter tomado um susto muito grande quando sai do Flamengo. Ninguém esperava. Ninguém esperava, todo mundo não entendeu nada. O Flamengo ficou assim, caraca, tá maluco, não sei o que lá e tal. Só que eu tava 10 anos no clube, eu precisava me conectar com coisas novas. Me abrir um leque horizontal também, de entender que o mercado do futebol é muito grande. E aí, cara, sem pretensão do nada, eu recebo um telefone do pessoal da Adidas querendo fazer uma entrevista por conta de uma palestra que eu tinha dado pra eles 2 anos anteriores. Caraca. O Adidas pede pro Flamengo um profissional pra dar uma palestra pra Adidas, eu dou essa palestra e através dessa palestra, como a gente faz as coisas sem pretensão, eles gostaram muito da palestra e quando tivesse uma oportunidade eles iriam fazer o convite pra assumir a cadeira no Rio. Caraca, e aí, eles me chamam pra entrevista, eu vou na entrevista, falo do propósito, me conecto ao propósito, só que eu até então não entendia o porquê que eles queriam me contratar. E aí eles falam no final que foi por conta da palestra, que eles ficaram monitorando 3 pilares lá pra eles que era fundamental e por isso que fizeram o convite. E aí hoje, 2022, outubro até hoje, um ano de Adidas, sou pertencente à Adidas, onde tem um ambiente muito favorável também para o desenvolvimento dos profissionais e faz assim um trabalho fantástico. E todos os profissionais pertencentes ali, extremamente seres humanos e profissionais muito capacitados. Muito legal. Fera, cara, muito maneiro. Tem mais alguma pergunta? Já estamos chegando. Só pra encerrar aqui, se você puder dar uma mensagem pra galera que tem esse sonho, né? Acho que os dois lados, né? Tanto o alto rendimento como estudar nos Estados Unidos, você viveu muito bem esses dois cenários. O que você pode deixar de recado pra essa molecada aí que tem esse objetivo de vida? Eu vou deixar um recado pros estudantes que querem um dia, né, buscar a ida lá para os Estados Unidos e também para esses meninos que sonham ser jogador de futebol profissional, porque quem vai para os Estados Unidos também ainda tem aquele sonho consumido um pouquinho de poder jogar lá, de poder chegar no alto rendimento. Exatamente. Né? Cara, eu acho que o principal eu sempre falo que todos esses atletas que jogaram em base, eu vou fazer vou fazer uma parte mais aqui geral. Todos esses meninos que jogaram em base estão em base, ou meninos que buscam o sonho de ir para os Estados Unidos, eles têm um talento de fato. Eles podem. Se hoje o menino está lá na empresa, é porque eles têm grande potencial para ir para os Estados Unidos. Se o menino hoje está na categoria de base, é porque ele tem muito potencial para se tornar um jogador de futebol profissional. Ou seja, eles têm o quê? O principal. O que é? O talento. Esse talento precisa ser consumido e alimentado por outras informações que são essenciais para a construção de qualquer carreira. Se eu quero ser advogado, eu preciso estudar direito, eu preciso estudar legislação, eu preciso estudar um monte de coisa. Se eu quero ser jogador de futebol, se eu quero ir para os Estados Unidos, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que entender os pilares técnicos, eu tenho que entender o pilar físico, eu tenho que entender o pilar mental, eu tenho que entender o pilar tático. Ou seja, eu preciso cada vez mais entender que eu posso ser um atleta e não um jogador de futebol. E a partir do momento que eu consigo consumir essas informações, eu vou estar muito mais próximo do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional e também do sonho de ir para os Estados Unidos jogar e estudar. Legal. E ao mesmo tempo, o que eu vejo hoje em dia, os pais, mãe, pai, precisam cada vez mais se alimentar dessas informações para que possa servir os seus filhos em relação a esses conteúdos. O filho, quando sai da escola e vem para casa, se ele tem dúvida em matemática, o pai ajuda.
Agora, quando o filho vem da base ou vem de algum projeto e pergunta pro pai, pô, caraca, eu acho que errei aquele passe. Por que o pai não pode também se alimentar de informações técnicas e táticas para poder desenvolver esse filho, para poder ajudar ele? Pô, filho, não joguei bem. Por quê? Porque eu não joguei bem. O que é isso? Só dar esporro não adianta. Que é isso? Eu não joguei bem. Pô, aí o pai chegar e falar, pô, você não jogou bem? De repente aquele movimento que você fez, você poderia ter feito uma infiltração, ou de repente ter selecionado melhor um passe, enfim. Gerar conteúdos também para que esse menino possa cada vez mais estar num ambiente favorável. Muito maneiro. Gostou de pegar? Encerramos o segundo aí. O segundo, Leonardo. Tirou onda, irmão. Posso falar do curso? Claro, pô. Posso falar do curso? Curso, por favor. Vamos lá. O Instagram, vou divulgar meu Instagram pessoal. Pode. Leonan KP, Leonan com M, letra K, letra P, é o meu pessoal. E também tem um curso, né? Uma página no Instagram que é Curso de Futebol. Curso de Futebol, só colocar lá. Que dissemina informação e conteúdos para todos pertencentes do futebol. Atleta, pai, mãe e profissionais. Onde a gente faz cursos extremamente acessíveis. Qualquer curso não passa de R$90. Tem curso de R$10, de 15, de 20, de 30. Bacana. Tem curso para pai, curso para atleta, curso para preparador físico, treinador, analista de desempenho, enfim. Todos esses profissionais que estão hoje no cenário e vivem esse sonho, eu trago para dentro do curso para a gente disseminar e fazer com que cada vez mais a gente consiga ter um ambiente favorável para desenvolvimento em qualquer lugar do Brasil. Então, perfeito. Essa é a ideia. Disseminar a informação de forma acessível para que todas as pessoas possam ter acesso. E não fazer aquele curso extremamente caro, muito pelo contrário. Curso acessível para todos terem oportunidade. Eu vou fazer um curso de treinador. Tem lá, tem vários. Acho que dá bom pra mim? Vambora. Tem vários lá. Então vambora, então. Vê a página do cara lá, consome o conteúdo, faz um cursinho, vamos botar na prática lá no campo. Vamos nessa. Vambora. Rapaziada, ficamos por aqui. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Quero agradecer aqui em nome da ID Esporte, PH, Leonan, que tá aqui com a gente também. Muito obrigado você. Curta, comenta, compartilha. Avisa pra geral, conta pra vovô que esse episódio aconteceu. E comenta se gostou, né? E comenta se gostou. Porque se não gostou, a gente não faz mais. Aí vocês avisam aí que a gente nem precisa vir mais pra cá. Mas vocês falam aí com a gente, valeu? Vai ter os cortes por Rios. O Spotify a gente vai correr. Vai ter que ter, vai ter que ser. Spotify e você aqui também no YouTube. Fechou? Quer dar uma palavrinha? Um abraço, comenta aí se gostou, pra gente ter uma ideia do que a gente continua. Agradecer meu irmão Leonan aí pela presença e vejo vocês no próximo episódio. Valeu. É isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu!